nessa época agora que estamos paralisados em função do coronavírus, tenho aí hoje, a apresentação sobre bárbaros e feudalismo, para incorporar ainda mais a sua preparação para vestibulares ou, para quem é de ensino médio, que se desenvolva um pouquinho mais nesta área. Tá? Então, olha só. Quando aí da decadência do Império Romano, os povos bárbaros começam a ocupar territórios. Tá? E aí, com essa ocupação, acontece um processo de ruralização do Império Romano. Então, não há uma destruição do Império. O que acontece é uma junção de culturas, povos, línguas, que acaba dando origem, basicamente, a uma Europa medieval bastante modificada em relação ao Império Romano, ao mesmo tempo em que você tem aí uma Europa bem parecida com a de hoje, com a formação de futuros reinos, conforme você pode ver aqui, alguns dos reinos que vão sendo formados, e a partir desses reinos formados, a continuidade desse processo de ruralização. Tá? Então a população fica mais no campo do que na cidade, perfeito? Nessa conjuntura, o destaque é para o reino dos francos, que tem aí duas dinastias de grande relevância. A Merovingia, inicial, e posteriormente a Carolíngia, a partir do século VIII, tá? Os anos 700. Tá? Então, o que acontece nesse contexto? O reino franco acaba se tornando o mais importante dos reinos bárbaros, acaba fazendo uma aliança com a Igreja Católica a partir do reinado de Clovis, seu primeiro rei, tá? E com isto, o que acaba acontecendo na continuidade da dinastia carolíngia é essa aproximação entre o rei dos francos e os papas da Igreja Católica. Com essa aproximação, a segurança do papa, em virtude inclusive do ataque dos lombardos no século VIII. Então acontece cada vez mais essa proximidade, o que acaba fortalecendo, logicamente, a Igreja Católica com o compromisso dos reis francos em fazer a conversão do seu povo ao catolicismo. Tá? No século VII, passagem para o VIII, você tem a expansão dos muçulmanos, dos árabes. E o que acontece em virtude disso é que com a expansão dos muçulmanos, tocando o telefone, agora desligado o telefone, então, o que acontece? Com a expulsão, com o barrar o avanço dos muçulmanos, você tem o fortalecimento cada vez maior desse reino franco, a partir de Carlos Martel, que era um mordomo, um prefeito do palácio, e não somente ele, como Pepino o Breve, na sequência, que se torna o primeiro rei da dinastia carolíngia, e o seu filho, Carlos Magno, que acaba consolidando a existência de um reino franco forte, e em processo de expansão. Então aqui você tem Pepino Breve à sua esquerda e Carlos Magno à sua direita. Carlos Magno, inclusive, ele acaba formatando um modelo de Estado que é bastante curioso. Ele divide o Estado para a proteção de ataques de muçulmanos, de vikings, de normandos, em linhas de proteção, que são chamadas de marcas, condados e ducados. Tá? Essas linhas configuradas acabam sendo aí um protótipo do que viria a ser, mais tarde, o sistema feudal. Tá? Não quer dizer que ele tenha criado, porque ele se pauta em costumes que já existiam na época. Tá claro? Aqui você tem, logo depois da morte de Carlos Magno, a ascensão do seu filho Luís o Piedoso, uma disputa interna entre os três filhos de Luís pelo trono do Reino dos Francos. Essa disputa acaba levando a uma guerra civil que acaba entrando a interferência do Papa da Igreja Católica, que acaba assinando, forçando, na verdade, os três a assinarem o Tratado de Verdun em 843. Com esse tratado assinado, você tem a divisão do Reino dos Francos em três partes. A parte de Carlos, que dá origem à França atual. Você tem a parte de Lotário, que hoje não existe como país independente, acaba sendo anexada tanto pela França como pela futura Alemanha. E o reino de Luís o Germânico, que deu origem aí mais tarde, com Otão I, ao Primeiro Reich, ao Sacro Império Romano Germânico. Tá claro? Com isso você tem essa configuração depois.
o Reino Franco-Ocidental, a França, e o Reino Franco-Oriental, a futura Alemanha. Tá claro? Nessa conjuntura, você tem aí a formação aos poucos, paulatinamente, bem assim pautada, a formação do sistema feudal. Sistema feudal esse que configura, dentro do período medieval, a divisão que nós adotamos aí na Idade Média. Deixa eu sair um pouquinho aqui para você pegar toda a imagem. Tá? Então você tem aí do século V até o século XV, né? Você tem aí a extensão do período medieval, de 476, século V, até 1453, século XV, né? Tendo aí essa linha de ascensão, o auge que se dá aí no século XI, tá? Sendo a primeira parte, período da Alta Idade Média, período no qual o sistema feudal está em processo de formação na Europa Ocidental. Aí você tem a Baixa Idade Média, tá? Que é um período de decadência do mesmo sistema, o sistema feudal, que vai configurar aí do século XI ao século XV, tendo início com as cruzadas, tá? Crises de abastecimento e por aí vai. O sistema feudal ele é pautado pela mistura, ele é baseado na mistura que ocorre entre bárbaros e romanos, né, que acaba juntando elementos da cultura romana, como é o caso do colonato, no processo de ruralização, e dos bárbaros germânicos, o comitatus. Os dois são muito semelhantes, tá? O que acaba auxiliando nessa configuração nova, né? E o que seria esse colonato, esse comitatus? O colonato é a troca da terra, pela permanência na terra, pela produção que você vai realizar com o seu trabalho. Já o comitatus era uma troca feita entre soldados e seus líderes militares, na qual o soldado permanece na terra do líder militar em troca da proteção que ele dará ao seu senhor, tá? Ao seu, no caso, líder militar. Com isso, o sistema feudal ele é pautado, ele é baseado na troca da terra pela produção e pela proteção, tá? Que é a configuração desse sistema de relação homem a homem, que acaba sendo aí a grande fundamentação, né? A pedra fundamental do próprio sistema feudal. Tá? As características do sistema feudal. Descentralização política, os reis perdem bastante sua autoridade por conta da ruralização e o poder acaba ficando nas mãos da nobreza feudal, que exige tributos daqueles que estão abaixo deles, né? Que são aí vassalos, que são nobres que prestam serviços a outros nobres, e aos seus servos, tá? Que é o camponês que presta juramento de fidelidade ao nobre. A economia é agrícola, rolou a ruralização, então a economia comercial ela deixa praticamente de ser a base. Só que essa agricultura de subsistência é baseada no feudo enorme, mas em pequenas unidades dentro do feudo, que são aí as propriedades dos servos, tá? Dos vassalos, que na verdade não são de sua propriedade, do senhor. Então eles acabam fazendo aquele juramento, que eu acabei citando no slide anterior, e acabam passando uma parte, 3/4 em média, da produção para o seu senhor. A sociedade, por conta disso, ela é bem estática, chamamos de estamental ou feudal, na qual o poder acaba sendo exercido pela igreja, que acaba se fortalecendo ao longo do período medieval. Tá? Você tem a cultura influenciada pela igreja, fortíssima igreja, o que acaba fazendo com que, posteriormente, esse período seja chamado indevidamente como Idade das Trevas, Idade da Ignorância, conforme você pode ver no vídeo sobre a igreja medieval que já está postado. Tá? Por fim, a religião cristã, ela é a principal religião da Europa Ocidental, não a única, mas a principal, e com isso o Papa, que é o único, tá? Exceto o episódio do Papado de Avignon, mas isso é outra história. O Papa, como sendo o único, ele se torna o soberano dos soberanos, o senhor dos senhores. E é com isso que você tem o poder dos papas cada vez maior no período medieval. Um exemplo para você sacar isso aí, qual é? Quem é que participa da cerimônia de coroação, por exemplo, de um rei? É o Papa, que está acima, de pé, coroando ao rei em processo, em posição de submissão, ajoelhado à frente do Papa. Perfeito? Aquele bons estudos aí.